Boa noite de novo. Vamos dar continuidade aqui com essa aula. Hoje a gente vai começar a ver nossa última aula, não. A gente tem aula hoje, a gente tem aula na sexta e a gente tem aula na próxima quarta. Aí na próxima sexta já é a prova, certo? Essa sexta outra, desculpa. Dando continuidade, né? Na aula passada a gente terminou de ver aquela parte envolvendo retas e planos. A gente viu distâncias, a gente resolveu vários problemas na aula passada, né? Se não conseguiu assistir, dê uma assistida, porque é importante, né? A gente usa várias das ferramentas que a gente viu até então para resolver problemas envolvendo retas e planos, fazendo alguns cálculos, algumas coisas interessantes, certo? Então, confiram lá. E hoje o que a gente vai ver é superfícies quadráticas, certo? Se por um lado, cônicas era um conjunto de solução de equação a duas variáveis, equação de segundo grau, né, no plano, nas variáveis x e y. Para quádricas, a gente vai ter uma definição similar, tá? Então, uma quádrica, a equação vai ficar um pouquinho grandinha, quádrica ou superfície quadrática, né? Uma quádrica é um conjunto solução, né? Vamos dizer assim, uma superfície é uma quádrica quando ela é o conjunto solução de uma equação do tipo. E aí, respira fundo aí. Ax ao quadrado mais by ao quadrado mais cz ao quadrado mais dxy mais xz mais fyz mais hx mais ghi y mais jz, GHIJ mais K igual a zero. Tá? Então, no fim das contas, uma cônica é o conjunto de solução de uma equação desse tipo aqui, né? Aqui, a gente tem A, B, C, D, E, F, G, H, I, J e K são 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 números reais, né, de qualquer natureza, com a única restrição de que isso seja uma equação do segundo grau, né, ou seja, tem que ter pelo menos um desses 6 termos aqui, para que a coisa seja de fato uma equação de segundo grau, tem que ter um termo quadrático. Então, a gente precisa que A ao quadrado, mais B ao quadrado, mais C ao quadrado, mais D ao quadrado, mais E ao quadrado, mais F ao quadrado, seja diferente de zero, né? Essa expressão aqui indica que pelo menos um desses números tem que ser diferente de zero. Ok? Então, isso é uma quádrica num contexto geral. Tá? Aí você me pergunta, mas professor, lá em cônicas a gente teve que fazer aquele processo todo da rotação, da translação. A gente vai ter que fazer a mesma coisa aqui? Não. Primeiro porque esse processo ia ficar muito mais complicado para o contexto de quádricas. Dá para fazer? Dá. Certo? Por exemplo, a gente pode usar rotação para eliminar o termo XZ, mas aí a gente ia ter que fazer uma rotação em torno do eixo Y. A gente podia fazer uma rotação em torno do eixo X para eliminar o termo YZ, e por aí vai, né? Também em torno do eixo Z para eliminar o termo XY. Aí ia ter que fazer uma translação para eliminar esses outros fatores, enfim. Ia ser uma atividade desnecessária, né? Tendo em vista que ele está na paz porque ele já sabe tudo que eu estou explicando aqui, ele está de boa. Como é que se diz? Ia ser só uma atividade tediosa que ia replicar várias vezes aquilo que a gente fez lá em cônicas, tá certo? E aí não ia trazer nada de novo, tá? Então, o que a gente vai fazer aqui hoje, em resumo, é conhecer os principais tipos de quádrica, tá? Assim como cônicas, a quantidade de possíveis conjuntos de solução para uma equação desse tipo aí é bem grande, é bem vasta.
né? Você pode ter planos paralelos, planos coincidentes, planos transversais, você pode ter tem várias possibilidades de quádrica, vamos dizer assim, certo? Só que aí, o que é que a gente vai fazer? A gente vai conhecer os casos mais particulares, assim como a gente fez com cônica lá no começo, né? A gente começou falando de elipse, hipérbole e parábola. Aqui a gente vai falar dos casos particulares de quádricas, são os casos mais diferentes, que são os casos dos elipsoides, dos paraboloides e dos hiperboloides. Além disso, a gente vai ver também os cilindros e os cones, também que ainda entram nesse grupo, certo? Então, essas são as superfícies que a gente vai conhecer, basicamente, tá? De adianto, eu vou colocar aqui para vocês, assim, quais são os tipos de equação. A maneira de definir não vai ter uma forma geométrica como a gente tinha lá com as cônicas, né? Lembra que a elipse, por exemplo, a gente precisava de 2 focos, e aí a elipse era o conjunto dos pontos cuja soma das distâncias para os 2 focos se mantém constante, né? A gente tinha essa definição para a elipse. Tinha uma similar para a hipérbole, tinha uma parecida para a parábola também, né? Então, assim, tinha uma definição geométrica e a gente chegava na equação. Aqui a gente não vai abordar dessa forma, porque essa definição não vai funcionar para quádricas, tá? O que vai funcionar aqui é o quê? É a gente trabalhar com formas, no caso aqui eu digo formas de equações, que sejam similares às equações das cônicas, certo? E a partir daí a gente consiga tirar propriedades e saber dizer o que é, tá bom? Então a gente vai conhecer, basicamente, análogos de cônicas, só que no espaço, certo? Análogos de elipse, hipérbole e parábola. Então, vamos começar vendo quais são as equações, tá? Depois a gente vai passar para as formas. É importante observar que essas equações elas parecem muito com as de cônicas, embora sejam bastante diferentes, certo? Bem, a primeira quádrica que a gente vai ver é a quádrica que é chamada de elipsoide, certo? O elipsoide, como vocês já devem imaginar, né, o nome ele traz essa informação, ele seria, digamos que o análogo da elipse, né? Da elipse para o espaço de 3 dimensões. Então, o elipsoide é o mais perto de uma elipse. E a base para você chegar na equação do elipsoide é exatamente a mesma da elipse. Tá? Lembra que a elipse, a equação era assim, né? X ao quadrado sobre A ao quadrado mais Y ao quadrado sobre B ao quadrado igual a 1. Essa era a equação da elipse, não é a equação da elipsoide. Você está anotando, não anote isso. Tá? E aí o que é que a gente tinha? Aqui a gente tinha que A era o comprimento do eixo maior, e aí se ele está embaixo do X, os focos estão sobre o eixo X, se ele está embaixo do Y, está sobre o eixo Y e tudo mais. Os parâmetros no denominador, eles tinham essa função, né? Eles diziam alguma coisa geométrica acerca da elipse. Então, assim, nada mais natural do que pensando em 3 dimensões agora, a gente pare para olhar o que é que acontece quando a gente introduz um novo fator aqui, um z ao quadrado. E o que foi que eu... Ué. Só um segundo. Problemas técnicos. Uhum. Agora voltou. Fio entupido, como dizia meu pai. Então, a gente vai introduzir só um novo fator aqui, que é um z ao quadrado sobre c ao quadrado igual a 1, certo? Essa equação é a equação que a gente chama de equação reduzida do elipsoide. Então, se você tiver a equação de uma cônica e você se você tiver uma quádrica em um sistema de coordenadas, se você puder encontrar um sistema de coordenadas onde naquele sistema a equação ela tem essa cara, então a sua quádrica ela é um elipsoide. A gente não vai mexer muito com essa coisa de mudança de coordenada não, mas isso acontece, certo? Então, o elipsoide tem essa equação aí, que se assemelha muito à equação da elipse, né?
Só uma observação que eu vou repetir várias vezes aqui, tá? Os parâmetros que aparecem aqui no denominador, eles vão ser importantes para definir o elipsoide, mas eles não vão ter o mesmo caráter geométrico que tem para a elipse, tá? Então, a princípio, A, B e C são 3 números positivos quaisquer, tá? Não tem a obrigação de um ser maior que o outro, não vale uma relação do tipo A ao quadrado igual a B ao quadrado mais C ao quadrado, certo? Não tem nenhuma relação entre esses parâmetros, tá certo? Eles são só números reais, quaisquer, e fim de papo. Tá? Então tem que só tomar cuidado para não cometer essa confusão lá. Vão representar, vão dizer alguma coisa sobre o elipsoide, certo? Mas eles não vão ter aquele mesmo significado, certo? O parâmetro A, por exemplo, ele aparecia aonde? Ele aparecia lá na definição, né? Distância de x até f1 mais distância de x até f2 é constante igual a 2a. Né? O A já aparecia lá na definição, e aí quando a gente fazia as contas, ele aparecia lá naquele denominador. O C, né? O dobro de C é a distância entre os focos, F1 F2. Tá? Então, para elipsoide, nada disso vai ter sentido, porque a gente não vai ter uma definição geométrica. Tá? Alguns casos particulares podem vir de definições parecidas, mas no caso geral, não existe nenhuma relação entre esses parâmetros A, B e C. Ok? Então, esse foi o elipsoide. A gente vai ver mais sobre ele, a gente vai passar de um por um daqui a pouco. Depois do elipsoide, a gente tem os chamados hiperboloides. Hiperboloides, no plural, porque a gente tem 2 tipos de hiperboloide. O primeiro hiperboloide é o que a gente chama de hiperboloide na verdade eu vou resumir colocando só o hiperboloide de uma folha e o hiperboloide de 2 folhas. A gente tem 2 variantes de hiperboloide. De onde é que surgem essas 2 variações? Elas surgem do seguinte: qual é a diferença entre a equação da elipse para da hipérbole, né? A equação da elipse ela é bem parecida com a equação da hipérbole, com a diferença de que é introduzido um sinal de menos em uma das parcelas que estão somadas lá na equação da elipse. Então, a elipse é x ao quadrado sobre a ao quadrado, mais y ao quadrado sobre b ao quadrado igual a 1. E aí, se você introduzir um sinal de menos ou aqui, você tem a equação de uma hipérbole, tá? Então, a equação de um hiperboloide vai ser dada da mesma forma. Só que a diferença é a seguinte: como você tem 3 parcelas aqui, né, x2 sobre A2, y2 sobre E2, E2 sobre C2, você tem várias formas de colocar sinais de menos, né? Você pode colocar um sinal de menos, ou você pode colocar 2 sinais de menos. E para cada uma dessas situações, você tem 3 possibilidades de colocar, certo? Então, é desse modo que a gente tem as equações dos hiperboloides, tá? Os hiperboloides de uma folha são aqueles que a gente obtém colocando um sinal de menos. Então, a gente vai ter, vou colocar aqui um espacinho, 3 possibilidades de equação, que são elas: x ao quadrado sobre a ao quadrado mais y ao quadrado sobre b ao quadrado menos z ao quadrado sobre c ao quadrado igual a 1. A gente tem a possibilidade x ao quadrado sobre a ao quadrado menos y ao quadrado sobre b ao quadrado mais z ao quadrado sobre c ao quadrado igual a 1. E, por último, a gente tem também o x ao quadrado sobre a... Opa! Esse é o menos agora, né? Menos x ao quadrado sobre a ao quadrado mais y ao quadrado sobre b ao quadrado mais z ao quadrado sobre c ao quadrado igual a 1. Então, a gente tem essas 3 possibilidades de equação, tá? Particularidade é que você pegou a equação de uma elipsoide e introduziu um sinal de menos, certo?
Cada uma dessas equações vai me dar um hiperboloide de uma folha em uma posição diferente. Né? A posição do sinal de menos aí, ela vai ter importância na hora de você descrever, né? Esboçar esse hiperboloide, tá? Além de uma folha, né? Além de um sinal de menos, você também tem 3 formas de introduzir 2 sinais de menos, né? 3 você não vai conseguir, porque se ficasse tudo negativo, ia dar um número negativo igual a 1, o conjunto de solução é vazio, não seria um hiperboloide. Então, você tem a possibilidade de colocar aqui 3 sinais de menos. Vou aproveitar que tem mais espaço embaixo para não ficar tão pequeno. E aí você coloca 2 sinais de menos aqui. Então, a gente tem as possibilidades x ao quadrado sobre a ao quadrado, menos y ao quadrado sobre b ao quadrado, menos e ao quadrado sobre c ao quadrado, igual a 1. A gente tem menos x ao quadrado sobre a ao quadrado, mais y ao quadrado sobre b ao quadrado, menos z ao quadrado sobre c ao quadrado, igual a 1. E a última possibilidade é menos x ao quadrado sobre a ao quadrado, menos y ao quadrado sobre b ao quadrado, mais z ao quadrado sobre c ao quadrado, igual a 1. Certo? Então, todas essas 6 possibilidades de equação são equações de um hiperboloide, e a metade de cima é os hiperboloides de uma folha, onde você coloca um sinal de menos, e o hiperboloide de 2 folhas, onde você coloca 2 sinais de menos. Ok? Alguma pergunta? Já já a gente vai chegar na parte da forma, tá? Então não se preocupem com isso, não. A gente está só vendo as equações, tá? Depois dos hiperboloides, a gente tem os chamados paraboloides, certo? São os chamados paraboloides. Tá? Aqui a gente vai ter uma quantidade maior de possibilidades, certo? Mas se a gente entender qual é a peculiaridade por trás dos paraboloides, a gente vai funcionar direito, tá? Qual é a particularidade dos paraboloides? A gente também vai ter 2 tipos, tá? Deixa eu colocar aqui os 2 tipos logo, que são eles o paraboloide elíptico e o paraboloide hiperbólico. São os 2 tipos de paraboloide. Hiperbólico. Não se assustem com o nome, não. Pense que é o paraboloide Carlos e o paraboloide Maria. Pronto. É só a palavra. A palavra às vezes parece feia e assusta, mas só um detalhe. E aí, quando a gente compara lá em cônicas, o que é que a gente percebe que é diferente da equação da parábola para a equação da elipse e da hipérbole, né? A diferença é a seguinte, é que tanto na elipse, que é x ao quadrado sobre a ao quadrado, mais y ao quadrado sobre b ao quadrado igual a 1, quanto na hipérbole, que é x ao quadrado sobre a ao quadrado, menos y ao quadrado sobre b ao quadrado igual a 1, né, com sinal de menos. Aí tem as possibilidades, claro, mas pegando só a diferença é que essas 2 equações, o x e o y, eles sempre aparecem ao quadrado na equação, né? Então, as 2 variáveis aparecem elevadas ao quadrado nas equações reduzidas. Né? Você tem o x ao quadrado e o y ao quadrado. Então, a diferença crucial entre essas 2 e a parábola é a presença de alguma variável que não está elevada ao quadrado. No caso, a gente chegou à equação reduzida lá, né? Y ao quadrado igual a 4px, e a gente viu as variantes possíveis, né? Pode botar um menos, pode trocar x com y, tem 4 possibilidades aí no fim das contas. Mas em todas elas, o que se observa é que você tem aqui uma variável que não está elevada ao quadrado, tá? Então, pensando dessa forma, acompanha aí meu raciocínio. Pensando dessa forma, a gente tem o quê? Tem 3 possibilidades de paraboloide, né? A depender de qual é a variável que não está ao quadrado.
certo? Então, colocando uma variável sem estar ao quadrado, você tem 3 possibilidades aí. Aí, a questão em ser elíptico ou ser hiperbólico vai depender de como estão organizadas as outras variáveis, certo? Então, se você puder organizar as variáveis, digamos que, no caso que a gente vai tratar aqui, por hora, digamos que a variável z é a variável que não está ao quadrado, tá? Então, se as outras variáveis eu puder dispor dessa forma aqui, como ficam as variáveis x e y na equação de uma elipse, então é porque se trata de um paraboloide hiperbólico. Se eu puder organizar as outras variáveis de maneira que a equação fique parecida com a equação de um hipérbole, eu tenho uma equação de um paraboloide hiperbólico. Como assim? Eu vou explicar melhor. Tá? Então, como é o formato dessas equações? O que caracteriza é a presença de uma variável que não vai estar elevada ao quadrado. Então, vamos colocar aqui um trecho aqui. Eu vou levantar aqui as 3 possibilidades, porque cada uma delas vai estar associada à variável que a gente escolher para não estar elevada ao quadrado. E aí vem a questão. Se as variáveis que tiverem ao quadrado puderem ficar organizadas de maneira a formar a equação de uma elipse, é hiperbólico. Como assim? Se a equação ficar do tipo x ao quadrado sobre a... Eita, vou botar branco. Agora. X ao quadrado sobre a ao quadrado mais y ao quadrado sobre b ao quadrado igual a z, né? Só que aí, no caso, não vai entrar z, vai entrar uma constante que multiplica z. Assim como acontece na parábola, né? A gente tem x ao quadrado sobre... x ao quadrado igual a 4py, né? Então, a gente tem uma constante ali que multiplica a variável que não está elevada ao quadrado. Aqui a gente representou isso pelo c, porque não faz sentido o parâmetro p que está relacionado com as distâncias lá, né, com a definição de parábola. Então, eu coloco uma constante qualquer. Então, se organizando a equação da minha quádrica, da minha superfície, eu chegar numa equação desse tipo, ó, veja a peculiaridade. Eu tenho aqui uma variável que não está elevada ao quadrado, né? Está multiplicada por uma constante aqui, mas ela não está elevada ao quadrado. E as outras aqui desse lado, elas foram colocadas de maneira que eu tenho algo parecido com a equação de uma elipse no plano XY, né? Bastava do lado direito ser 1 que estava resolvido esse problema, era uma elipse tranquila. Então, isso é o que caracteriza o chamado paraboloide elíptico, né? Do lado esquerdo, eu tenho quase uma equação, uma equação de uma elipse, né? E do lado direito eu tenho uma variável que não está ao quadrado. Lembrando aqui que C, vou botar aqui, C é uma constante que pode ser positiva ou negativa. Como a gente vai ver na forma, isso vai dizer para que lado vai estar a concavidade do paraboloide elíptico, tá? Vai ser super importante esse parâmetro C aqui. C é uma constante diferente de zero, tá? Em todos os casos, no fim das contas. E quais são as outras 3 possibilidades? As outras possibilidades vão ser quando a gente varia qual é a variável que não está elevada ao quadrado. Pessoal, desculpa só um minutinho, que tem um gato ali pedindo para sair. Deixa eu só abrir a porta para o pobrezinho, senão ele vai lascar a porta. Só um segundo. Vai. Pronto, estou de volta. Tá? Então, as outras possibilidades, elas vão ser só trocar qual é a variável que não está ao quadrado. Então, a variável que não está ao quadrado aqui eu comecei colocando z, mas pode ser o y. Então, a gente ficaria com algo tipo x ao quadrado sobre a ao quadrado mais... eu posso colocar assim, z ao quadrado sobre b ao quadrado dá igual a c, uma constante
vezes y também constante c aí diferente de zero. Oi. Tá aparecendo aí o que eu escrevi na segunda linha? Tá não, né? Acho que deve ter dado um... eu percebi aqui que deu uma travada, é por isso que eu acompanho. Deixa eu fazer o seguinte, eu vou parar de compartilhar. Ah, meu Deus. Ok. Hum, eita, meu Deus. Problemas técnicos. Ah, tá. Ok. Vou tentar de novo. Só um segundo, pessoal. Vou sair aqui com a tela. Pronto. Vocês estão conseguindo me ouvir direito, né? Tá tudo ok com relação a isso? Certo. Então, eu vou entrar de novo. Vamos ver se eu consigo. A câmera tá ok também ou tá travando? Tá tudo de boa, né? Então foi só um probleminha de conexão. SQK. Vamos tentar mais uma vez. Ih, foi eu. Como assim eu não tenho permissão? Ah, já sei. Rapaz. Problemas da aula online. OC. Olha eu aí. Sim, participa. Pronto. Ok. Agora compartilhar tela. E vamos ver se agora vai. Olha aí. Tá todo mundo conseguindo ver? Deixa eu mexer aqui para ver se tá mexendo. Tudo ok? Pronto. Então vamos continuar. O último caso que ficou faltando foi quando a variável x é a que não está elevado ao quadrado. Então a gente tem uma equação do tipo x ao quadrado sobre a ao quadrado mais y... Opa! Só fala e começa já escrevendo errado. Y ao quadrado sobre a ao quadrado mais z ao quadrado sobre b ao quadrado igual a c, uma constante, vezes x, também é uma constante positiva. Certo? Então, essas são as possíveis equações que caracterizam a equação de um paraboloide elíptico, tá? Alguns outros autores chegam até a colocar assim C, não como sendo qualquer número, mas podendo ser um número só entre 1 e menos 1, tá? Não vai fazer diferença, porque se isso for algo diferente de 1, você pode incorporar isso dividindo tudo por C aqui embaixo, mas de uma maneira que não muda o sinal, né? Divide pelo módulo, e aí C passa a ser 1 ou menos 1. Isso é um detalhe mais de boa, é um detalhe tranquilo. E, por último, né, dentro dos casos assim similares ao paraboloide, aos paraboloides, dentro dos casos similares, né, de
elipse, hipérbola e parábola, a gente tem agora para finalizar o paraboloide hiperbólico, né? Paraboloide hiperbólico este, que vai ter a mesma dinâmica, certo? Só que agora, ao invés de do lado esquerdo parecer a equação de uma elipse, a gente vai colocar algo que parece a equação de uma hipérbole, certo? Mas é a mesma dinâmica. Então, a gente vai ter aqui 3 possibilidades. 1, 2, 3, né? Onde do lado esquerdo vai ter algo que parece a equação de uma hipérbole, né? Uma coisa assim, x ao quadrado sobre a ao quadrado menos y ao quadrado sobre b ao quadrado é igual a c vezes z. Tá aqui. Aí você pensa, mas professor, podia colocar o menos na frente do x também? Podia, certo? Mas essa variação, ela aparece contemplada no c. Quando o c é negativo, você pode multiplicar tudo por menos 1, e aí o sinal que está na frente passa a virar atrás, e aí essa mudança de sinal da frente do x para a frente do y acaba dependendo do sinal de c. Né? Então, assim, não vai importar muito onde é que está o sinal de menos. Né? Quem vai ter uma importância legal aqui no fim das contas é o valor do c. Tá? Claro que alguns livros vão considerar mais uma forma, né? A forma em que você coloca o menos na frente do x, mas também funciona, mas a gente não precisa se preocupar exatamente com isso, tá? A gente pode dizer que a equação é dessa forma porque a gente sempre pode deixar dessa forma quando for, se o menos estiver na frente, por exemplo, né? A gente multiplica por menos 1 e o menos passa para o meio, tranquilo. Eu vou mostrar um exemplo disso. Aí agora, a mesma coisa, né? A gente altera com relação à variável que não está ao quadrado. Então, fica y ao quadrado sobre a ao quadrado, menos z ao quadrado sobre b ao quadrado é igual a c vezes x. E, por último, x ao quadrado sobre a ao quadrado menos z ao quadrado sobre b ao quadrado é igual a c vezes y. Onde c é uma constante não nula aí, qualquer. Tá? Então, a gente tem esses... Quantos tipos tem? 1, 2, 3, 4, 5... que são as quádricas, eu diria assim, que as mais diferentes, no fim das contas, certo? Além desses, quais mais a gente tem? Tá? A gente tem mais alguns poucos, que a gente vai conferir também. A gente tem as chamadas quádricas cilíndricas. Quádricas cilíndricas, que aí vão estar divididas, na verdade, em 3 tipos, certo? Cada tipo vai estar relacionado com qual é a curva que gerou aquela superfície. Então, a gente vai ter as quádricas cilíndricas elípticas, as quádricas cilíndricas hiperbólicas e as quádricas cilíndricas parabólicas. Tá? Pode parecer que elas são mais complicadas, mas não, elas são os casos mais simples, porque o que caracteriza cada uma dessas cônicas é uma coisa bem simples. É a ausência de uma das variáveis na equação. Quando a equação não tem uma variável, por exemplo, se não tem a variável z, tá? Digamos que a gente tem uma cônica do tipo x ao quadrado sobre a ao quadrado mais y ao quadrado sobre b ao quadrado igual a 1, tá? Se fosse no plano xy, isso era a equação de uma elipse, correto? Mas a gente não está na elipse. Mas a gente não está no plano. A gente está num espaço tridimensional. Então, se a gente para olhar assim e ver, tá, qual é o conjunto solução disso? De fato, todos os pontos de uma elipse no plano XY vão fazer parte disso. Só que como a equação não depende da variável z, para qualquer ponto dessa elipse que eu falei, você pode colocar qualquer z. Né? Então,
É como se tivesse aqui o plano XY, assim, X, Y, e aí tem uma elipse aqui no plano XY, que todo ponto dessa elipse tá como conjunto de solução daquela equação, certo? Mas qualquer ponto, se eu trocar o Z, eu continuo fazendo parte do conjunto de solução, porque o Z não está na equação, o Z não interfere em ser parte do conjunto de solução. Então, no fim das contas, não só todo ponto dessa elipse pertence à cônica, mas para cada ponto dessa elipse, essa reta vertical aqui, paralela ao eixo Z, pertence à cônica também. Essa aqui, também. Essa aqui, também. Né? E por aí vai. Então, no fim das contas, o que a gente tem com essa equação aqui no espaço não é uma elipse, mas um cilindro, né? Um cilindro, que eu vou ajeitar aqui direitinho, um cilindro que é gerado por uma elipse. Que elipse? Essa elipse aqui que está no plano XY. Né? É um cilindro cuja geratriz, né, cuja curva... toda vez eu confundo geratriz ou diretriz. Já já a gente resolve essa confusão. Cuja curva que a gera, deve ser geratriz, é uma elipse. Certo? Então, essa equação aqui não é mais de uma elipse, é de uma quádrica cilíndrica elíptica. Ok? E o mesmo vai valer para as outras, tá? Com a diferença de que está faltando aqui a variável z, então é porque esse cilindro ele está em volta, está em torno do eixo z. Se tiver faltando a variável x, é um cilindro em torno do eixo x. E por aí vai. Tá, ok? Então, a diferença básica, né, o que caracteriza a equação de uma quádrica cilíndrica é a ausência de uma das três variáveis na equação. E aí a gente volta para o caso da cônica. A gente vai ter algumas possibilidades triviais, né, que é o caso de um plano, de outras coisas do tipo, mas a gente vai ter também os casos não triviais, que são o caso da elipse, hipérbole e parábola. Então, quando a gente tem uma equação desse tipo, a gente tem uma quádrica cilíndrica elíptica. Quando a gente tem uma equação do tipo x ao quadrado sobre a ao quadrado menos y ao quadrado sobre b ao quadrado igual a 1, variantes. O menos pode ir para frente, né? No lugar de x eu posso colocar z, no lugar de y eu posso colocar z, né? Trocar as variáveis, mas assim, a equação, no fim das contas, ela só tem duas das variáveis, né? E é a equação com a mesma estrutura da equação de uma hipérbole. Então, a gente tem uma quádrica cilíndrica hiperbólica. E se a gente tiver uma equação do tipo y ao quadrado igual a 4px, ou qualquer uma daquelas variantes, né, trocando trocando as variáveis x e y por z, ou mudando a ordem, botando um sinal de menos, né, tem todas aquelas variantes lá de parábola, né, mas, de novo, tem a ausência de uma variável, então a gente tem uma quádrica cilíndrica parabólica. Certo? São os casos mais simples, na verdade, eu diria, mais fáceis de identificar. Geram algumas confusões, eu assumo, né? Porque às vezes a pessoa chega numa equação desse tipo e faz, isso aí é uma elipse. Não, não é uma elipse, porque a gente está no espaço. Então é um cilindro elíptico. É um cilindro cuja base é uma elipse. Oi, como assim? Tipo, é uma constante que multiplica x, né? Eu boto 4p porque para a parábola a gente tem essa associação, né, da constante que multiplica com o 4p, que é a distância, né, onde p é a distância do foco até o vértice, né? Mas, de fato, é uma constante que multiplica x. Certo? Alguma pergunta? Além disso, o último que a gente tem é o chamado cone. Cone aqui o livro coloca como cone quádrico. Eu chamaria só de cone, tá? Que é o único que não está realmente assim bem colocado, né? A caráter bem colocado, eu digo assim, o comparativo ele não é associado a algo que a gente viu em cônicas, tá? Porque aqui a questão vai ser o seguinte, a questão não vai ser a ausência de uma variável, não vai ser
todas as variáveis estarem ao quadrado, não. Aqui a diferença vai ser a seguinte, é que você tem... deixa eu ver como é que eu posso explicar isso melhor. É que você não tem o termo... Oi? Vai ser o mesmo da última. É que você não tem todos os termos são quadráticos, mas você não tem o termo livre, né? O termo independente, ele é zero. No fim das contas, o que você vai ter é uma equação do tipo x ao quadrado sobre a ao quadrado mais y ao quadrado sobre b ao quadrado igual a z ao quadrado. Certo? Perceba aqui que eu poderia, por exemplo, passar o z para a esquerda, ia ficar z sobre 1, z ao quadrado sobre 1, e aí você me pergunta, professor, isso não seria um hiperboloide de uma folha, não? Não. Por quê? Porque do lado direito não ia ficar 1, ia ficar 0 se eu passasse o z ao quadrado para a esquerda. Tá? Então, geralmente, a gente coloca nessa forma aqui a equação reduzida de um cone. Tá? Mas é isso. Ele se assemelha um pouco com o do hiperboloide de uma folha, até com de duas folhas também um pouquinho. Mas não é. Tá? Então, ele tem essa forma aí. A diferença entre isso e um hiperboloide, qualquer um deles, é que ao invés de no lado direito você ter 1, você tem 0. É igual a 0 no final. E aí você consegue organizar para ficar dessa forma. Tem as variantes, claro, quando você troca x de lugar com z, y de lugar com z, né? O z nessa posição faz uma diferença no conjunto de solução. Então, a variável que tiver aqui, ela vai dar uma posição diferente lá para o cone. Mas a gente vai ver isso quando a gente for analisar melhor a forma, tá? Então, essas são basicamente as quádricas que a gente vai ver, certo? Eu vou apresentar a vocês as formas, certo? E a gente vai tentar tirar algumas propriedades interessantes a partir da equação que a gente tiver, tá? Para que a gente possa também fazer o esboço. E é uma coisa importante também a gente ver como é que faz o esboço. Ok? Alguma pergunta? Alguma dúvida? Não? Ok. Então, vamos fazer o seguinte. Vamos começar pelo elipsoide. Tá? Então, vamos começar aqui com através do elipsoide. Então, o elipsoide, como a gente já viu, é uma superfície, certo? Que é conjunto de solução de uma equação do tipo x ao quadrado sobre a ao quadrado mais y ao quadrado sobre b ao quadrado mais z ao quadrado sobre c ao quadrado igual a 1, certo? É o caso mais simples de todos, tá? Variações possíveis. Dá para incorporar translação aí, porque você tem um centro e aí você pode colocar esse centro em outras situações, em outros locais, tá? Algumas propriedades importantes que a gente pode tirar a partir só da equação direto é o seguinte. Vamos botar aqui assim um resumo leve de propriedades. Eu não vou focar tanto nisso não, mas vamos ver algumas, tá? Primeira propriedade é a seguinte. Primeiro, pelo mesmo motivo que a gente tinha essa propriedade na elipse, a gente vai ter no elipsoide também, que é o caso de ser um conjunto limitado. Veja que coisa. Quando você tem um ponto na elipse, né, se x, y, z pertence à elipse, então a gente tem total certeza de que x é um número entre menos a e a, y é um número entre menos b e b, e z é um número entre menos c e c. Ou seja, as coordenadas de um ponto da elipse, elas vão estar sempre dentro de um intervalo,
né? O que é que significa isso? Se eu colocar aqui o eixo X, o eixo Y, eu vou colocar pequenininho mesmo para não atrapalhar muito aqui. E aqui o eixo Z. Tá? Significa o quê? Que a gente vai ter uma caixinha aqui, né? Aqui, menos B, B, A, C e menos C, de maneira que todo ponto, vou ver se eu consigo desenhar essa caixa, porque essa caixa aqui é... De maneira que todo ponto do elipsoide vai obrigatoriamente estar dentro dessa caixinha. Se eu consigo... Um paralelepípedo mesmo. A gente poderia até, em analogia com a elipse, chamar isso de paralelepípedo fundamental da elipse, mas assim, nunca vi nenhum livro utilizar essa nomenclatura, não. Ó, tá aparecendo aqui. Cadê aqui? Tá, agora eu me perdi. Aqui. Achei, pronto. Não sei se está dando para vocês verem aqui, mas tem uma caixinha, né, um paralelepípedo, né, que no Y vai de menos B até B, no X vai de menos A até A, e no Z vai de menos C até C. Né? É porque talvez... Tá, pronto, eu vou desenhar isso melhor. E bem mais rápido. Bem mais rápido. Só fazer assim. Cadê? Pronto. Aí agora eu vou colocar os eixos aqui no meio. Cadê? Aqui assim mais ou menos. Eixo Z. Aí aqui. Não, assim. Eixo Y. E o eixo X. Agora tá melhor? Bem melhor, né? Pronto. Aí aqui no Y, a gente tem, indo de, como eu estava explicando, né, de menos B até B. No X, vai de menos A até A. E no Z, vai de menos C até C. Né? Uma caixinha. Todo ponto do elipsoide está contido aí dentro. Né? Isso garante a gente que o elipsoide... que dá o mesmo motivo do retângulo fundamental, né, que a gente chamava lá, porque seria quadrado quando A e B são iguais, mas isso não acontece. Então, retângulo fundamental. Seria aqui um paralelepípedo fundamental, vamos dizer assim. Né? E aí, isso garante para a gente que o elipsoide é um conjunto limitado, né? Um conjunto que você pode colocar dentro de uma caixa aí no espaço. Tá? A verificação dessa propriedade é bastante simples, porque é só você observar que x ao quadrado sobre a ao quadrado, com certeza é menor ou igual que x ao quadrado sobre a ao quadrado, mais y ao quadrado sobre b ao quadrado, mais z ao quadrado sobre c ao quadrado, que é igual a 1, quando x, y, z pertence ao hiperboloide. Ou seja, x ao quadrado sobre a ao quadrado é igual a 1, perdão, é menor ou igual que 1, x ao quadrado é menor ou igual que a ao quadrado, e daí vem a conclusão, certo? Sem problema, Jefferson. Depois você vê o começo da aula quando eu colocar no YouTube, beleza? É bom agora que eu falei, você já sabe qual é o momento de parar de assistir a aula. Tá? Então, é simples de demonstrar essa propriedade, assim como foi lá para a elipse. Né? Então, é só uma análise a partir da equação. É uma propriedade que vem direto da equação mesmo, na verdade. Tá? A segunda propriedade que eu posso colocar aqui também é que o elipsoide ele é uma figura totalmente simétrica.
né? Porque como a equação é x ao quadrado sobre a ao quadrado, mais y ao quadrado sobre b ao quadrado, mais e ao quadrado sobre c ao quadrado, se eu tiver um ponto que pertence dizer assim, se x, y, z pertence ao elipsoide, então a gente conhece, na verdade, 8 pontos que pertencem ao elipsoide, que são eles. Vamos ver se eu consigo listar aqui. São, vamos com calma, x, y menos z, x menos y, z, menos x, y, z, aí agora com dois menos x, menos y, z, menos x, y, menos z, x, menos y, menos z, e por último, menos x, menos y, menos z. Então, veja só, sabendo que x, y, z pertence à elipse, a gente sabe, ao elipsoide, a gente sabe que, na verdade, mais esses 7 pontos fazem parte, né? 1, 2, 3, 4, 5, 6, mais esses 7 pontos fazem parte do elipsoide também. Tudo isso por quê? Porque como x, y e z aparecem ao quadrado na equação, se eu tiver um ponto que pertence ao elipsoide e eu troco o sinal de alguma dessas coordenadas, esse ponto novo que eu obtive também satisfaz a equação, né? Porque quando eu levar ao quadrado, o sinal não vai nem importar, né? na equação. Então, assim, sabendo um ponto, a gente sabe 8, tá? E isso garante para a gente que o elipsoide é uma figura totalmente simétrica, né? Ele é simétrico com relação aos planos coordenados, é simétrico com relação aos eixos coordenados e é simétrico com relação à origem, né? É por isso que, em geral, a gente entende a origem como o centro do elipsoide, por causa disso, porque ele é um ponto de simetria, né? O elipsoide é simétrico com relação à origem, tá ok? E assim, a gente pode tirar várias propriedades, tá certo? Que vem direto da equação e elas vão ser bem parecidas com o da elipse, tá? Mas a maneira que a gente tem de visualizar essas curvas, certo? Bem, se a gente tiver um software gráfico, algo como um GeoGebra, por exemplo, a gente pode colocar a equação lá e ver como é que fica, tá? Mas para entender um pouquinho mais por que é que a forma é aquela, sem necessariamente a gente precisar de computação, né? É possível a gente fazer isso. A gente pode fazer isso através do seguinte: a gente pode fazer isso através de seções transversais, certo? Então, se eu faço seções transversais de um objeto, eu consigo entender mais ou menos qual é a forma desse objeto, tá? Então, o que é que eu vou fazer? Eu vou encontrar a interseção do conjunto de solução dessa equação, né, com alguns planos, por simplicidade, paralelos aos planos coordenados, e a gente vai ver o que é que a gente encontra no final, certo? Com base nisso, a gente vai construindo a forma do elipsoide, tá? Para o elipsoide, eu vou tentar ser um pouco mais descritivo e ver se fica direitinho. Mas para os outros, eu vou tentar ser um pouco mais direto para a gente não perder muito tempo, tá? Eu acho que não vai dar para ver todos aqui hoje, mas a gente deve conseguir ver pelo menos os hiperboloides hoje e deixar para a próxima aula os outros, né? Eu queria, se precisar da última aula, eu queria deixar no máximo superfícies de rotação para o final, que eu nem coloquei aqui porque é um caso particular, em certas situações, mas eu queria pelo menos conseguir concluir essa parte toda sobre as quádricas hoje, ou amanhã. Amanhã não, sexta-feira. Tá? E aí, vamos lá. Como é que a gente faz as seções transversais do elipsoide, né? Então, vamos botar aqui, seções transversais. Aliás, será que essa palavra seções está certa? Vamos descobrir aqui. Muito importante fazer isso. Eu acho que eu vou ter que procurar no Google. Seções transversais.
É isso mesmo, é com cedilha. Tem vários tipos de seções. Com cedilha, é o mesmo para seções transversais. Sempre esqueço dessas coisas. Eu ensino essa disciplina já há milhares de anos. Tá, biênios. E toda vez eu esqueço. Tá, então o que é que significa fazer seções transversais? Tá? A gente não sabe tanto assim como é a forma, tá? Então, digamos que a forma seja, sei lá, vou botar uma coisa assim bem doida, só para vocês entenderem o que é que a gente vai fazer. Tá? Não sei, digamos que a forma seja essa. E aí, qual é o procedimento que a gente vai tomar? Eu vou colocar aqui um eixo auxiliar, uma reta, tá? Essa reta é um eixo com uma origem. Né? O bom do sistema de coordenadas é que a gente tem 3 possibilidades para eixos, né? Então, a gente já tem essa coisa bem definida. E aí, a questão vai ser o seguinte, para cada T aqui do parâmetro, eu vou passar um plano perpendicular a esse eixo, tá? E esse plano, naturalmente, vai cortar a minha superfície em uma pequena curva aqui. Não sei como é essa curva, mas a gente vai tentar identificar qual é essa curva através desse corte, tá? E aí, qual é o ponto? Fazendo isso para vários valores de t, a gente consegue, vamos dizer assim, aproximar, entender como é a forma de do objeto como um todo. Né? Então, se eu fizer vários aqui, se eu fizer o suficiente, ou se eu pelo menos entender como é a forma para todo T, né? Para todo T, eu consigo uma maneira de identificar qual é a forma. De modo que, se eu apagar a forma, é o nosso caso, certo? O caso da gente é esse. A gente não sabe qual é a forma do elipsoide. Então, tudo que a gente vai ter é qual é a interseção, as interseções do hiperboloide, do elipsoide, desculpa, com esses planos em vermelho. E aí, o que é que a gente vai tentar fazer? A gente vai tentar, a partir disso, construir de volta aqui como é a superfície. Certo? Então, a gente vai, a partir das interseções, dizer como é a forma da superfície. Certo? Esse é o mecanismo que a gente tem. E a gente vai fazer isso tomando como vantagem o fato de que a gente tem as equações, então a gente consegue a equação da interseção, e que a gente tem os eixos coordenados, que vão facilitar bastante o nosso trabalho na hora de escolher um eixo para fazer esse processo. Tá ok? Deu para entender legal o que é que a gente vai fazer? Vamos começar a fazer isso na prática. Deixa eu apagar aqui, eu estava querendo apagar com o mouse do computador, veja aqui. Peraí, ficou tão bonitinho, eu vou deixar isso aqui em algum lugar. Vou botar aqui. E aí eu vou puxar o título para baixo para mudar de folha. Ok. Tá? Então, para o elipsoide, como é que vai ficar? Então, vamos primeiro colocar aqui a equação, tá? Então, seja o conjunto definido pela equação x ao quadrado sobre a ao quadrado, mais y ao quadrado sobre b ao quadrado, mais e ao quadrado sobre c ao quadrado, igual a 1. E a gente quer entender qual é a forma desse objeto aí, do conjunto de solução dessa equação. Essa técnica que a gente vai fazer aqui, ela é bem mais geral do que para quádricas, tá? Ela serviria para qualquer equação com 3 variáveis. Inclusive, é bastante comum você utilizar. Você tem uma superfície, né, com uma equação em 3 variáveis ali dada, e você quer entender qual é a forma, você fazer seções transversais e tentar descobrir como é que é a forma a partir das seções. Então, a gente vai fazer isso aqui, mas saibam que dá para usar em outros lugares. Então, eu vou fazer o seguinte, primeiro vamos escolher um eixo, tá? Por uma questão prática, eu vou escolher primeiro o eixo Z. Tá? E começou de novo, não acredito. Ah, voltou. Pronto. Por uma questão prática, eu vou escolher o eixo Z. E como é que a gente vai fazer essas seções transversais usando esse eixo? A gente vai fazer interseções com planos do tipo Z igual a uma constante.
E a gente vai ver para cada constante qual é a curva resultante. Beleza? Então, vamos ver como é que fica a seção quando a gente coloca z igual a uma constante. Então, vamos fazer. Na verdade, deixa eu tirar esse menos, botar um bolinha aqui, porque senão vai parecer que é menos z igual a k. Então, vamos começar fazendo isso, tá? Se eu quero saber qual é a interseção da equação com o plano z igual a k, o que eu quero fazer é o seguinte, o que eu quero é resolver o sistema x ao quadrado sobre a ao quadrado, mais y ao quadrado sobre b ao quadrado, mais z ao quadrado sobre c ao quadrado, igual a 1, z igual a k. Eu quero resolver, eu quero entender o que é o conjunto de solução desse sistema, tá? Só que esse sistema dá para a gente identificar o que é o conjunto de solução dele. Por quê? A maneira mais direta de resolver é colocar o z aqui em cima, né? Z não é igual a k, então fica k ao quadrado sobre c ao quadrado. Então, quando a gente junta essas duas coisas, a gente obtém... Deixa eu ganhar um espacinho aqui. A gente obtém a seguinte equação. A equação é x ao quadrado sobre a ao quadrado mais y ao quadrado sobre b ao quadrado igual a... Aí eu vou colocar z igual a k, e aí quando eu coloco z igual a k, essa parte aqui fica constante, eu vou passar para o lado direito, para a constante ficar toda do lado direito. Então vai ficar 1 menos z ao quadrado, k ao quadrado, sobre c ao quadrado. Essa parte aí do lado direito é toda constante, que eu estou fazendo z igual a k para um k fixado. Então, agora a questão é o que é essa curva aqui. Agora que a gente colocou z igual a k, a gente pode imaginar que isso agora é uma equação em duas variáveis num plano. Só que o plano aí é o plano z igual a k. Tá? Então, vamos estudar isso através de alguns valores chaves para cá. Então, de início, o que é que acontece quando k é maior do que c? Tá? Vamos analisar aqui o que acontece quando k é maior do que c. Quando k é maior do que c, veja como é que vai ficar a equação da gente. Quando k é, na verdade, não é nem a equação. Veja como é que vai ficar a parte do lado direito. Né? Quando k é maior que c, 1 menos k ao quadrado sobre c ao quadrado é menor ou igual, desculpa, é menor do que zero. Vocês concordam? Ou vocês acham que eu estou errado? Tá? É só você observar o seguinte. K é maior que C. Como C é positivo, né, isso significa que K ao quadrado é maior do que C ao quadrado. Se K ao quadrado é maior que C ao quadrado, aí eu vou dividir dos dois lados por C ao quadrado. Como C ao quadrado é positivo, preserva a desigualdade. Então, K ao quadrado sobre C ao quadrado é maior do que 1. E aí, se eu passar K ao quadrado sobre C ao quadrado para o lado direito, eu ganho que 1 menos K ao quadrado sobre C ao quadrado é menor do que zero. Né? Aqui, como eu troquei os termos de lugar, eu inverto, né, o sentido da desigualdade. Rapaz, está difícil aqui, está dando umas travadinhas, né, o quadro. Tá? Então, essa parte aqui, no fim das contas, eu vou até mudar de cor aqui só, porque, na verdade, isso aí é só para justificar essa afirmação, né? Essa afirmação aqui. Então, quando K é maior do que C,
Isso aqui é menor do que zero. O que é que tem a ver ser menor do que zero? O que tem a ver é que a nossa equação é x ao quadrado sobre a ao quadrado mais y ao quadrado sobre b ao quadrado. Pausa. Tudo que está do lado esquerdo da igualdade é maior ou igual que zero. Né? Tudo que está do lado esquerdo aqui, tudo que eu escrevi até agora, é maior ou igual que zero. Só que o que está do lado direito, quando k é maior do que c, é 1 menos k ao quadrado sobre c ao quadrado, que é menor do que zero, como a gente acabou de ver. Então, quando k é maior do que c, eu tenho aqui do lado esquerdo um número maior ou igual que zero para qualquer x e y, dando menor que zero. É um absurdo, né? É um absurdo. O que é que significa isso? Significa que não existem valores de x e y que satisfaçam essa equação quando k é maior do que c. Isso nos diz que quando k é maior do que c, a interseção entre o plano e a elipse, né? A interseção entre o plano π, que é o plano z, igual a k, e a elipse, é o conjunto vazio. Certo? Então, veja só. Pensa que aqui está o eixo z, e eu estou passando por planos assim, né? Então, se eu pegar um plano z igual a k, só que k maior do que c, esse plano ele não vai cortar o elipsoide. Não vai cortar. Certo? Não vai ter nenhuma interseção. Todas as interseções vão acontecer abaixo de k igual a c, de k igual a c para baixo. Mas vamos ver o que é que acontece agora. A gente viu o caso em que k é maior do que c, é como se a gente estivesse fazendo assim, tá? Aqui o eixo z, certo? Aqui está o zero do eixo z. Aí eu vou marcar aqui zero. Aqui eu vou marcar o c. E aqui embaixo também vai ser outro daqui mais para frente. Eu vou marcar aqui o menos c. Então, o que é que a gente analisou? A gente analisou o caso em que k está nesse pedaço aqui. Se o k escolhido estiver nesse pedaço, a interseção é conjunto vazio. Certo? Agora vamos dar sequência aqui para o caso em que k é igual a c. E aí a gente vai descendo para ver como é o formato. Tá? Vamos para k igual a c. Quando k é igual a c, o que é que acontece? Ora, quando k é igual a c, vamos colocar lá na equação. Né? A equação é assim, é 1 do lado direito, né? O lado direito é 1 menos k ao quadrado sobre c ao quadrado. Então, k, 1 menos k ao quadrado sobre c ao quadrado. Ora, se k é igual a c, então eu posso trocar k por c na equação, e aí isso vai dar 1 menos k ao c ao quadrado sobre c ao quadrado, que é 1 menos 1, que é 0. Olha, alguma coisa mudou aqui, né? Antes dava um número negativo, quando k é igual a c, passou a dar 0. Como deu 0, a equação da interseção vai ficar assim agora. Vai ficar x ao quadrado sobre a ao quadrado, mais y ao quadrado sobre b ao quadrado, igual a 0. Né? Vamos voltar aqui só para a gente ver. Né? Então, esse pedaço aqui agora deu 0 quando k é igual a c. E aí, qual é o conjunto de solução dessa equação? Né? Aí é só a gente analisar que a gente tem um número positivo mais um número positivo, dando 0. A única forma disso dar 0 é se os dois números que eu estou somando forem zeros. Portanto, x igual a 0, y igual a 0. Ok? Fim das contas, a interseção, nesse caso, entre o plano z igual a k e o elipsoide vai ser um conjunto com um único ponto. Que ponto é esse? É o ponto x igual a 0, y igual a 0 e z igual a c. Né? Porque o plano é sempre z igual a k. Quando k é c, z é
C. Então, a gente chegou aqui no primeiro ponto do elipsoide, que é o ponto 00C. É como se aqui descendo na nossa figura, né, a gente chegou aqui numa situação em que a gente encontrou o primeiro ponto do elipsoide. Ele está exatamente aqui. Aí agora, vamos descer um pouquinho mais. Né? O que é que acontece quando C está entre 0... Desculpa. O que é que acontece quando K está entre 0 e C? Vamos botar o valor de K aqui no meio para ver o que acontece. Então, quando K está entre 0 e C, veja o que é que acontece. Vai acontecer o seguinte. Então, 1 menos K ao quadrado sobre C ao quadrado vai ser um número positivo. Certo? Porque, vê só, se K está entre 0 e C, então, no caso aqui, a gente tem K menor do que C. Se eu elevar dos dois lados ao quadrado, veja que eu estou com dois números positivos aqui, né? Se eu elevar os dois números ao quadrado, preserva aí a desigualdade, fica K ao quadrado menor que C ao quadrado. Passo o C ao quadrado dividindo, fica K ao quadrado sobre C ao quadrado é menor do que 1. E aí, passo o K ao quadrado sobre C ao quadrado para o lado direito. Então, K1 menos K ao quadrado sobre C ao quadrado é maior do que 0, mudando aí a desigualdade, porque eu troquei os elementos de lugar. Então, isso aqui agora é um número positivo. E aí eu vou fazer o seguinte, numa jogada inteligente, para não ter que escrever muita coisa, eu vou chamar esse número aqui de, como ele é positivo, eu vou chamar ele de P ao quadrado. Certo? Isso vai ser um mecanismo auxiliar só para a gente não precisar se referir a essa constante como um todo, a gente se refere ao P ao quadrado. Tá? Beleza. Como é que vai ficar a nossa equação diante disso? A nossa equação está assim, né? X ao quadrado, x ao quadrado sobre a ao quadrado mais y ao quadrado sobre b ao quadrado é igual a 1 menos k ao quadrado, que eu chamei de p ao quadrado. Vamos chamar aqui p ao quadrado. Tá? Esse p ao quadrado aqui, por ser um número positivo, eu posso dividir dos dois lados por p ao quadrado. E aí a gente ganha a seguinte expressão. Vê como é que vai ficar a conta. Ela vai ficar assim. Vai ficar x ao quadrado sobre... Quando eu dividir tudo por p ao quadrado, aqui embaixo vai ficar p ao quadrado ao quadrado. Então, eu posso colocar simplesmente assim. P vezes a ao quadrado mais y ao quadrado dividido por... Aí, aqui de novo, P vezes B ao quadrado. Como eu dividi dos dois lados por P ao quadrado, do lado direito fica só o 1. Então, como o que ficou do lado direito foi positivo, a gente pode dividir tudo por ele e a gente conseguiu chegar nessa equação aqui maravilhosa. Essa equação bonitinha aqui. E a questão agora é, o que é o conjunto de solução dessa equação? Certo? A questão agora é toda essa. O que é o conjunto de solução dessa equação? Primeiro, a gente observa um formato peculiar, um formato que já é conhecido, né? Que é o formato da equação de uma elipse. Tá? Tomando cuidado de não confundir os parâmetros A e B de uma elipse, né, como a gente viu antes, com esses números aqui A e B. Esses números A e B, eles vieram lá da equação do elipsoide. Oi, desculpa. Esse número aqui, ó. 1 menos k ao quadrado sobre c ao quadrado. Tá? Porque a observação é justamente essa. Quando k está entre 0 e c, né, quando k está aqui entre 0 e c, esse número é positivo, né? 1 menos k ao quadrado sobre c ao quadrado. Ele é positivo. Se ele é positivo, ele é quadrado de alguém que eu vou chamar de p. Tá certo? É só uma questão prática que vai ser útil,
que na verdade foi útil aqui, né, na hora de juntar o P com o A ao quadrado. Tá certo? Bem, isso é uma equação de uma elipse, tá? A posição dessa elipse vai depender de qual dos dois números é maior. Se A for maior, então você sabe que P vezes A vai ser maior do que P vezes B, portanto, essa elipse vai ser uma elipse cujos focos estão sobre o eixo X, e aí você sabe eixo maior, sabe eixo menor, você consegue tirar todas as propriedades dessa elipse a partir disso, né? Se B for maior do que A nessa equação, então é porque o parâmetro referente ao eixo maior está embaixo do Y. Então, na verdade, o Y está com focos sobre o eixo, a elipse está com foco sobre o eixo Y, e aí você tira todas as propriedades com base nisso. Então, assim, a posição dessa elipse, ela vai depender de qual qual desses parâmetros é o maior. Mas para a gente não vai ser muito importante, não. Certo? O que é importante para a gente é que sempre que a gente coloca K entre 0 e C, a interseção é uma elipse. Tá? Então, vê só, chegou em C, a interseção é um ponto. Passou de C, a interseção é uma elipse. Por uma questão de visualização, o que é que vai acontecer com essa elipse quando eu fizer K se aproximar de 0? Né? Então, quando eu fizer K se deslocar de C até 0, o que é que acontece com essa elipse? Ela aumenta? Ela diminui? Né? O que é que vai acontecer com essa elipse? Aí vamos voltar aqui para a equação. Note que, ainda nesse caso, quando K vai de C até 0, né? Se eu fizer K e diminuindo de C até 0, vamos ver o que é que acontece. Vamos comparar aqui. Eu vou só colocar aqui no esboçozinho, né? Então, a gente tem K, que está... Vamos botar aqui... Como é que eu boto aqui? Tem C. Aqui tem K. Aqui está o 0. O eixo. E aí o K, ele está se deslocando de C até 0. Vamos ver o que é que acontece, né? Veja só, eu botei desse jeito, mas ficou um pouco estranho, né? Eu acho que é melhor. Deixa eu colocar em pé essa figura que vai ficar mais legal. Vou colocar aqui, vou colocar até mudar um pouquinho. Vou colocar aqui em verde o eixo Z. Aí aqui a gente tem C, aqui embaixo 0, e aqui em vermelho eu vou colocar o K, que está se deslocando de 0 até C. Aí veja só, K está indo, está se aproximando de 0. Beleza? Então, o que é que está acontecendo com K? K está diminuindo. O valor de K está diminuindo, está se aproximando de 0. Então, quando o valor de K está se aproximando de 0, o que é que acontece com o valor de 1 menos K ao quadrado sobre C ao quadrado? Me digam aí o que é que acontece. K está diminuindo em módulo, né? K está se aproximando de 0. Quando K se aproxima de 0, K ao quadrado se aproxima de 0. Correto? Quando K ao quadrado se aproxima de 0, K ao quadrado sobre C ao quadrado também se aproxima de 0. Certo? Então, quando K ao quadrado sobre C ao quadrado se aproximar de 0, 1 menos K ao quadrado sobre C ao quadrado vai se aproximar de 1. Beleza? Certo? Então, quando o K se deslocar de C até 0,
1 menos k ao quadrado sobre c ao quadrado vai se deslocar de 0 até 1. Né? Porque lembra que quando k é igual a c, esse número é 0. Só que esse número aqui, ele é exatamente o p. Né? Ele é exatamente o número que a gente chamou de p. Então, quando k se aproxima de 0, 1 menos k ao quadrado sobre c ao quadrado vai de 0 até 1. E aí, p vai se aproximando de 1. Aumenta, né? 0, p, 1, né? P vai de 0 até 1. Uma anotação estranha que eu criei agora, tá? Então é exatamente isso. Quando k vai de c até 0, p vai de 0 até 1. Então veja só. Quando k diminui em módulo, né? Quando k se aproxima de 0, o valor de p aumenta. Então marquem isso. K está diminuindo, P está aumentando. O que é que P vai fazer com a elipse quando ele aumentar? Aí vamos olhar onde é que está P. P está aqui, né? No denominador. P está exatamente nos parâmetros da elipse. Né? De maneira que, se o P aumenta, os parâmetros da elipse também aumentam. Então, o que é que vai aumentar na elipse? O eixo maior vai aumentar por causa disso, e o eixo menor também vai aumentar. Ou seja, acontece o que com a elipse? Quando K vai de C até 0, a gente tem uma elipse, e essa elipse ela vai ficando mais gorda até o K chegar em 0. É isso que vai acontecendo. Então, imagine aqui as interseções, né? Tá aqui o eixo Z. Quando chegou em Z igual a C, a interseção foi um ponto. Passou daqui e começou a dar elipses. Só que elipses que foram ficando mais gordas e até chegar em 0. Tá? A gente chegou nessa parte. Eu acho que só vai dar para ver a elipsoide hoje mesmo. Então, assim, no fim das contas, o que é que a gente tem com relação à cônica? É que quando o K vai de C até 0, P vai de 0 até 1. Logo, π interseção o elipsoide é uma elipse cujos parâmetros aumentam à medida que K se aproxima de 0. Certo? O que é que vai acontecer quando passar de 0? Quando passar de 0, aí vamos analisar esse número aqui de novo. Quando passar de 0, K vai começar a se afastar de 0 em direção ao menos C, que está aqui embaixo, menos C. Aqui o eixo, menos C. Quando passou de 0, K vai começar a se afastar de 0. Só que quando K se afasta de 0, K ao quadrado aumenta, mesmo K sendo negativo. Então, como o K ao quadrado aumenta, 1 menos K ao quadrado sobre C ao quadrado começa a diminuir. P diminui, então a partir de 0, os parâmetros da elipse voltam a diminuir, até que quando o K chega em menos C, a interseção volta a ser um ponto. Tá certo? Então, assim, resumindo brevemente o que foi que a gente descobriu sobre o elipsoide, foi mais ou menos o seguinte. Deixa eu fazer uma figura auxiliar aqui. Na verdade, eu vou fazer assim. Eu tô colocando essa figura aqui primeiro, mas para ela auxiliar na nossa situação. Então, eu vou colocar aqui o eixo Z. Deixa eu centralizar esse negócio.
Aqui está o eixo Z. Aqui está o eixo Y. Aqui está o eixo X, certo? E eu até podia... Tá, eu vou fazer isso. Deixa eu... Estilo. Eu vou deixar essa elipse mais apagadinha, só para... Ela vai servir só de auxílio para a figura. Então, o que é que a gente encontrou? A gente encontrou aqui que quando Z é C, a interseção com um plano paralelo ao plano XY, né, um plano perpendicular ao eixo Z, é um ponto. Passou daí, a interseção é uma elipse. Veja que coisa. E o tamanho dessa elipse vai aumentando à medida que K se aproxima de zero, né? Até que chega o momento em que K atinge o seu maior valor, desculpe, em que a elipse ela atinge o seu maior tamanho, que é quando K é igual a zero. Deixa eu diminuir a quantidade de elipses para não ficar muito cheio. Acho que aqui tá bom. Né? E aí, atinge seu maior valor aqui, seu maior tamanho, quando K é zero. Tá? Aqui é a elipse máxima. Ela tem esse nome mesmo, elipse máxima. E a partir daqui, o tamanho dessa elipse ela começa a diminuir de novo. Então, vai ter uma elipse um pouquinho menor. Um pouquinho menor. E aí, quando a gente chega em Z igual a menos C, a gente tem novamente a interseção voltando a dar um ponto. Certo? Então, esquecendo a figura que eu coloquei por fora, né? A gente consegue visualizar um pouco de como é que vai ser a figura. Restando alguns detalhes. Eita, mas como é aqui? Será que aqui é curvadinho assim? Será que aqui tem um bico? Né? Aí o que é que a gente faz para tirar essas dúvidas sobre essas partes mais complicadas? É fazer a mesma análise através dos outros eixos. Mas como a gente observa que a equação da elipsoide é uma coisa bem simétrica com relação ao modo como as variáveis aparecem na equação, a gente já imagina que o resultado vai ser o mesmo. Então, quando a gente fizer planos perpendiculares ao plano XY, a gente vai ter uma elipse, né? Como essa aqui que eu coloquei em cinza, né? Para servir de base. Aqui. Então, a gente vai ter uma elipse aqui. Mesma coisa se a gente fizer planos perpendiculares ao eixo Y. Aí a gente vai ter hipérboles desse jeito aqui, assim. Tá? Então, a gente consegue, de fato, visualizar como é o elipsoide fazendo essas seções transversais. Certo? Então, uma questão que geralmente eu gosto de colocar em algumas provas assim, é você não necessariamente fazer essa análise, né? Mas você descrever como é a interseção com uma equação dada. A gente vai tentar fazer exercícios disso nas próximas atividades, tá certo? Por hoje, claro que vai ficar de fora, mas deu para entender aí qual é a forma do elipsoide, né? E como foi que a gente utilizou as seções transversais para identificar essa forma, né? A gente vai fazendo essas seções, classificando cada uma delas, vendo o que acontece à medida que o plano que a gente está usando varia, e aí a gente vai fazendo o estudo dessas interseções e junta tudo na figura. Né? Daí que a gente chega nessa forma. Análises similares servem para todas as quádricas. Tá? Se vocês quiserem tentar se adiantar e testar, fazer isso, né? Bota Z igual a K. Eita, ficar trabalhando com A, B e C complica. Bota o número, né? Vai lá no hiperboloide de uma folha, aí coloca alguma coisa bem simples, tipo x ao quadrado mais y ao quadrado menos z ao quadrado igual a 1. Pronto, todos os parâmetros A, B e C como sendo 1. E tenta fazer, bota z igual a uma constante, como é que vai ficar? Bota x igual a uma constante, vai ficar como? Tá? E aí a gente chega a um formato. Tá ok? Pois bem, antes que vocês me quebrem na porrada na rua, se vocês me encontrarem, por hoje tá bom, né? Já passei 2 minutos aqui do horário da aula, tá? Na quarta-feira, na sexta-feira de tarde,
a gente continua, tá? E eu não vou fazer análise dessa mesma forma, tá? Eu vou seguir um pouco mais direto, talvez até fazer algumas coisas assim, mas não com tanto detalhe. Mas aí na próxima aula a gente vê o resto das quádricas cilíndricas também, para ver se a gente consegue deixar para quarta-feira que vem as superfícies de rotação e concluir o assunto. Tá ok, pessoal? Alguém tem alguma pergunta? Tudo ok? Beleza, então. Deixa eu parar a gravação, que é importante, né? Pronto.